Olá a todos. Venho nesta videoaula falar-vos um pouco sobre estatística descritiva. Ora, a estatística, como todos sabem, é um ramo da matemática, mas é um ramo da matemática que visa a interpretação um pouco social dos dados. Não é uma matemática pura, não é uma matemática abstrata. É uma matemática aplicável e que carece de muita interpretação. Atenção, tá bom? Ora, a estatística descritiva, e deixem-me aqui começar pelo título, estatística descritiva, é importante para diversas áreas. É com base na estatística descritiva que melhoramos rendimentos empresariais, a nível da produção, a nível do pessoal. É também com base na estatística descritiva que podemos melhorar resultados de inquérito, com base em inquéritos. Imaginem, eu quero saber se determinados clientes estão satisfeitos, então vou elaborar um inquérito. O inquérito pode não abordar todos os clientes de determinada empresa, mas irão abordar alguns. E com esses alguns eu fico com uma ideia do que todos pensam. É um bocadinho assim que funciona a estatística descritiva. Atenção. Ou seja, basicamente, e pegando no exemplo da empresa, eu tenho uma empresa que tem uma carteira de clientes e essa carteira de clientes total é a minha população. Ou seja, todos os clientes são a população de estudo. Eu considero a população de estudo o todo. Tá bom? E podem considerar como exemplo uma carteira de clientes de uma empresa. Se quiséssemos estudar a precipitação anual, bom, aí era mais complicado. Teríamos que abordar a precipitação desde que o planeta foi criado e desde que chove no planeta. É mais complicado, mas imaginem, se eu quero abordar as notas numa escola em particular, todos os alunos dessa escola são a população. Depois é normal e que não é muito execuível, nem dá muito jeito trabalhar com todos, neste caso todos os alunos, ou com a carteira de clientes inteira. Então o que nós fazemos, e é isto estatística descritiva, atenção, é pegar numa amostra da população. Ok, a população é aquela, mas eu vou, com base numa amostra, trabalhar e interpretar dados que depois extrapolo para a população. Cuidado, que tem que ser uma amostra representativa da população, tá bom? Mas como é que uma amostra pode ser representativa da população? Se for uma amostra aleatória. Se eu não estiver a escolher a dedo predestinadamente já aqueles que eu acho que vão responder aquilo que eu quero. Não. Tenho que escolher aleatoriamente e tenho que me sujeitar ao tipo de respostas que depois cada um dará. Portanto, a amostra eu considero a parte do todo. Certo? Só que esta amostra tem uma dimensão que também é importante abordar. A dimensão da amostra. O que é isto da dimensão da amostra? Considerado N, para efeitos de cálculos, calma que já lá vamos aos cálculos, tá bom? E basicamente é o conjunto de observações estudados. Conjunto de observações estudadas. É assim, pronto, tudo bem. E o que é uma observação? Agora íamos esmiuçar até quase chegar à partícula nanométrica. Não. Vamos dando definições até eu achar pertinente. Uma observação é aquilo que eu estou a avaliar. É a resposta de um cliente. É a resposta de um aluno. É o rendimento de um aluno. Portanto, é um. E depois esse conjunto dá a amostra, que pode ou não pode ser representativa da população, mas aviso já que eu vou sempre considerar nos exercícios que farei que a amostra será representativa da população. Nem faria sentido outra coisa, tá bom? Portanto, conjunto das observações. E as minhas observações têm por base uma variável estudada. Minhas observações eu vou considerar xi. Ora, se não metessem x ao barulho, eu não estava aqui a explicar, ok? Eu adoro x. Tudo bem. Então, depois de falar da dimensão da amostra, vamos então abordar a variável aleatória, considerada x. Variável
aleatória. O que é a variável aleatória? Pois bem, é a característica estudada. Se eu estou a estudar uma carteira de clientes, então se calhar eu estou a estudar como característica o impacto de determinado produto e que pode chamar mais ou menos os clientes. Se eu estou a estudar os alunos, a minha variável aleatória poderá eventualmente ser as notas desses alunos. Pode também ser a cor do cabelo num conjunto de alunos, ou o tamanho, ou a idade. Ok, pode ser muita coisa, portanto convém especificar o que é isto de variável aleatória. E a variável aleatória pode ser de várias naturezas. Várias naturezas, salvo seja. Pode estar classificada como qualitativa ou pode estar classificada como quantitativa. Para efeitos de cálculos, é de esperar trabalharmos com a quantitativa. No entanto, pode eventualmente aparecer algum exercício com variáveis aleatórias qualitativas ou até no vosso dia a dia. Vocês poderão precisar, para qualquer tipo de trabalhos, de realizar um inquérito, de fazer qualquer estudo estatístico. E os estudos estatísticos não se fazem só com números, também se fazem com características fenotípicas, se me permitem aqui o termo. Portanto, quanto às qualitativas, eu vou ainda especificar mais. Há autores que não aprofundam tanto, mas já que falamos, também não vejo o porquê de não aprofundar. Temos as nominais e as ordinais. A diferença entre qualitativa e quantitativa é que quando eu estudo uma variável aleatória, uma característica definida por texto ou por código de letras, está bom? Ou seja, tudo aquilo onde não dá para calcular médias nem desvios padrões, tá? Portanto, entre as nominais e as ordinais, o que nós podemos dizer é que, vejam, as nominais são cor do cabelo, como exemplos, não é? Mais, sei lá, agora de repente, mas já há muita coisa, por exemplo, a roupa. Olha, vamos fazer um estudo ao tipo de roupa, a marca da roupa, exatamente, a marca de roupa. Ou a marca de qualquer coisa, marca de roupa. Eu não ligo muito a estas coisas, por isso é que também estes exemplos não me vêm muito rápido, desculpem lá por isso. Nas ordinais, também tem que ver texto, mas é um texto que tenha ordem, tá bom? Não é a cor de cabelo, tanto me faz vir o castanho primeiro, ou o amarelo, ou o ruivo, o vermelho, já agora, já que estou a dizer as cores, ou o preto, não. É indiferente. A marca da roupa também é indiferente o tipo de marca de roupa que é, não é? Pode ser Timberland primeiro, pode ser a marca da Zara depois, pode ser Bershka, pode ser Salsa, não interessa. Agora, imaginem que eu estou a estudar uma competição e a variável, a característica que eu estou a estudar são as classificações em texto. Primeiro, segundo, terceiro. Então aí já interessa incutir uma ordem, não é? Não veio o segundo antes do primeiro. O segundo gostaria, mas não pode. Portanto, por exemplo, classificações. Tá bom? Ou há algum código a nível de produtos empresariais em que também tenha que haver uma ordem, mas não vamos aprofundar mais do que isto. Vamos apenas ter esta noção. Quanto às variáveis aleatórias quantitativas, também estas ramificam em duas. As consideradas discretas e as consideradas contínuas. Qual é a diferença entre estas? Bom, é importante, muito importante mesmo, porque é aqui que eu me vou cingir mais. Aliás, é aqui que a nível universitário a maioria das escolas se cinge e é esta a vossa maior dificuldade. Não distingui-las, mas depois o que vem a seguir, e o que vem a seguir vai ser estritamente sobre as quantitativas e não sobre as qualitativas, tá bom? Ora, como é que eu vou distinguir? Muito simples. Sempre que eu estiver a estudar uma característica que seja numérica, ou seja, quantitativa, e que não possa dividir-se a metades, então eu estou claramente numa discreta. Se eu estiver a estudar uma característica que é numérica, mas que é representada por uma continuidade, ou seja, faz sentido falar de metades, de terças partes, de etc., então aí já estou a falar de uma variável quantitativa contínua. Eu espero estar-me a explicar de forma perceptível, porque é isso que eu quero, ok? Eu, como variável discreta, dou o exemplo do número de filhos.
Eu sei que se considera meio filho um filho que é de um pai e de outra mãe, ou de uma mãe e de outro pai, tudo bem, mas isso é apenas um termo abstrato. Não há meio filho. Um filho nasce inteiro ou não nasce. Outro exemplo muito fácil de perceber. Número de idas ao hospital. Desculpem-me este exemplo triste. Porque é que eu não escrevia à praia, não é? Epá, às vezes uma pessoa tem esta moral mais pessimista, peço desculpa por isto, mas pronto. Número de idas ao hospital. Uma pessoa ou vai ou não vai. Uma pessoa não vai só meia vez ao hospital, ou vai uma, ou vai duas, ou vai três, certo? Esta é a ideia que eu quero aqui incutir. Já nas variáveis contínuas, por exemplo, o peso, eu posso ter meio quilo, posso ter 50,5 quilos, posso ter 77 e qualquer coisa. Bom, esta não ouçam, não interessa quanto eu peso, não é? Mas pronto, tudo bem, mas posso ter um peso qualquer e há esta variável representativa por uma continuidade. Portanto, o peso, também a altura. Eu posso medir 1,75 m, ou 1,75 m, ou 1,75,3 m, ou etc. Ok? Etc, etc, etc. Eu penso que por aqui dá para perceber. Portanto, esta é a parte teórica, mas teórica mesmo muito teórica. Agora, eu ainda quereria, antes de começar a resolver exercícios, abordar outra parte teórica. Eu vou abrir aqui uma nova página. E é uma parte teórica referente aos cálculos. Isto é, ok, eu vou precisar de fazer cálculos. Toda a gente sabe que a estatística carece de cálculos. Mas que tipo de cálculos? Para quê? Ok, então para isso eu vou estudar aqui umas medidas que podem ser de tendência central. É um termo usado desde 1920, mas pronto, a história da estatística vou deixar para os entendidos, também não é esse o meu forte, nem quero, nem quero aqui passar essa ideia, tá bom? E há também as medidas de dispersão. As medidas de tendência central estudam aquilo que se encontra no centro dos dados e normalmente, das três que eu aqui vou colocar, normalmente as três estão no centro dos dados. Vejam, a medidas de tendência central eu entendo por isso o quê? A média, que vou representar por x barra, a mediana, que de maneira teimosa vou representar por q de 1/2. Podia representar de forma mais simples, mas não faz mal. E a moda, que sinceramente não vou representar, não quero, vou considerar moda. Há autores que usam MO, mas não gosto. E eu creio nenhum professor vos vai descontar se vocês, não sabendo a letra, escreverem o nome daquilo que estão a calcular. Olha, não me lembro que a média é x barra, vou escrever média igual. Nenhum professor vos vai descontar por isso, tá bom? Portanto, e aqui a moda eu vou escrever mesmo moda. Quanto às medidas de dispersão, só para ficar entendido aqui, quanto às medidas de dispersão, são todas as outras, basicamente. Bom, e sendo todas as outras, eu aqui vou considerar a variância, S quadrado, o desvio padrão, S, raiz quadrada da variância, portanto. Vou considerar os quantis, que são os Q de ordem P, e então aqui vou ter que claramente dizer excepto. Excepto ainda leva P. Eu vou usar, tá bom? Se não for, peço desculpa. Porque eu penso que no novo acordo ortográfico só não se escrevem aquelas que não se leem. E eu, como leio o P do excepto, eu vou continuar a considerá-lo. Excepto a mediana, porque a mediana é a medida central e também é considerada um quantil. Portanto, os quantis. Que é que eu quis? Isto é um S, né? Isto é um S. Quantis. Excepto a mediana. E depois a amplitude interquartil. A, I, Q, que não é mais do que o terceiro quartil menos o primeiro quartil. A amplitude normal. O que é a amplitude normal? É o limite superior menos o limite inferior, entre outras medidas que
Agora não me estão aqui a vir à cabeça. Duas muito importantes, como é que eu não me estava a lembrar? O coeficiente de variação. Coeficiente de variação, CV, igual. Bom, e o coeficiente de variação tem uma fórmula também, não é? Não as vou colocar, já vou colocar depois na altura. Senão também tinha que colocar da variância e assim. E também o coeficiente de assimetria. Simetria. CA. Aqui, por exemplo, em enfermagem, as siglas usadas é AP. Porque a enfermagem também se estuda este ramo da estatística, mas lá está. As siglas dependem de autor para autor. Vocês aconselho sempre uma boa bibliografia base no vosso estudo, um bom livro. Eu depois também vos posso aconselhar. Contactem-me que eu aconselho os livros interessantes sobre estatística. E então podem usar também essas terminologias e usam estes vídeos que eu aqui vos deixo para depois, por analogias, chegarem lá. Imaginem, eu calculo aqui a mediana como sendo o quantil de 1/2. Vocês, em vez de escreverem o Q de 1/2, escreverem antes x til, que é como eu também já vi representar a mediana. Não é por aí, como um professor meu dizia, não é por aí que o gato vai às filhoses, não é? Não é por aí que morre alguém. A nomenclatura. Agora, o ideal é usar a nomenclatura da vossa disciplina que o vosso professor vos dá. Mas pronto, isso também é muito, muito abstrato. Ficam aqui estas medidas e é isto tudo que nós vamos calcular. E mais. Mas pronto, e eu vou aproveitar para explicar aqui. Porque faltam falar de gráficos. Os gráficos são muito importantes na estatística. Bom, mas antes disso, este vídeo vai terminar. Ainda falta. Mas eu, quando acabar esta componente teórica, eu vou resolver 3 exercícios apenas. E a matéria de estatística descritiva fica dada. Vão ser 3 exercícios exaustivos, compreendo. Mas a matéria vai ficar assimilada depois disso. A questão aqui é a seguinte. Os exercícios que eu posso apanhar são de 3 tipos. Eu tenho uma variável aleatória e estou a estudá-la e ela pode estar a ser... Os meus dados, a minha amostra pode estar a ser dada em bruto, com os dados desagrupados ou com os dados agrupados. Tá bom? Portanto, eu tenho aqui que saber que quando for estudar uma amostra, eu vou estudá-la ou em bruto ou agrupada. E se for agrupada, será em categorias ou em classes, tá bom? E é muito importante. Em bruto, qualquer variável aleatória pode ser trabalhada. Em categoria, só as quantitativas discretas. E em classes, só as quantitativas contínuas. Isto partindo do princípio que eu só estou a trabalhar com uma amostra quantitativa. Já agora, já o tinha avisado, mas fica aqui explícito, tá bom? Contínuas. Em bruto, como eu já tinha dito, tanto faz. Tanto pode ser discretas, como pode ser contínuas. Ok? Portanto, o meu primeiro exercício vai ser um exercício em que os dados estão em bruto e eu vou trabalhá-los em bruto. O outro exercício vai ser com esses mesmos dados, vou agrupá-los em categorias, como vão ver que só pode ser em categorias, e resolvo o exercício em categorias, e depois com um outro exemplo diferente. Procedo à resolução dos dados em classes. Então depois é muito importante perceber uma coisa. Em bruto, eu vou usar uma representação gráfica para melhor entender os dados, que vai ser o diagrama de extremos e quartis. Já nas categorias, para além desse mesmo diagrama de extremos e quartis que eu também quero usar, eu vou também usar um gráfico de barras. Deixem-me aproveitar aqui a seta para perceberem que o diagrama de extremos e quartis também vai ser necessário. E para as classes eu vou querer usar o histograma em vez do gráfico de barras. E também vou querer usar o polígono de frequências. E também vou usar, claro está, o diagrama.
de extremos e quartis. O diagrama de extremos e quartis pode ser usado sempre. Já o gráfico de barras é apenas para variáveis que estão para uma amostra que está agrupada em categorias, portanto, para uma variável aleatória e quantitativa discreta. E depois, o histograma e polígono de frequências, que parte do histograma é usado apenas para interpretar dados de uma amostra onde se estudou uma variável aleatória quantitativa contínua. Tá? Penso que a teoria ficou dada e vou proceder então agora à resolução de exercício. Eu até poderia dividir isto em 2 vídeos. Talvez me arrependa de não o fazer, mas não o tenciono fazer, tá bom? Vou então abrir uma nova página para começar o meu primeiro exercício. É chato, porque eu aqui vou precisar de usar a calculadora. Eu já estive a fazer alguns exercícios antes deste vídeo, para agora chegar aqui e poder só colocar os valores para ser mais rápido, mas eu não sei se os fiz todos, não me recordo agora e pronto. É sempre um bocadinho mais moroso este tipo de explicações. Quando é matemática mais abstrata, não precisamos de calculadoras, estamos sempre mais à vontade. Mas pronto, tudo bem. De qualquer das formas, vou então avançar para o meu primeiro exemplo e com o primeiro exemplo eu preparei, por exemplo, as minhas notas do meu último ano da faculdade, na licenciatura. Tive 11 disciplinas a contar com o estágio no último ano. E então, os meus dados são os seguintes. Eu vou deixá-los em bruto. Minhas notas. Eu vou já organizá-las. Por favor, primeiro, ordenar os dados por ordem crescente. Nem pensem fazer alguma coisa sem isso. Se algum dia me virem fazer isso, porque eu sou um bocadinho distraído também, é verdade, está errado. Ok, a média pode ser feita assim. Há medidas que podem ser feitas assim, mas há outras que não. Portanto, primeira coisa, quer seja necessário, quer não, é organizar os dados por ordem crescente, tá? Ora, estes foram os dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, a minha dimensão da amostra, o meu N, é 11. E então, com base nesta amostra, eu iria querer estudar tudo o que posso. Isto foram as minhas notas no terceiro ano, então eu posso estudar a minha média, posso estudar o desvio padrão, posso estudar a variância, vamos estudar tudo, tá bom? Portanto, vamos começar pela média. Pediam para calcular a média. Ora, a fórmula da média é a seguinte. Somatório do I1 até N, que neste caso é 11, ou seja, eu vou somar do primeiro ao 11º, é isto que eu estou a dizer, portanto, todos sucessivamente, cada xi. E vou dividir pelo N total. Só um à parte, que não é assim. Normalmente as variáveis aleatórias designam-se por x grande e convém ser identificadas antes sequer de fazer qualquer exercício. Portanto, nós estamos a estudar uma variável aleatória que se refere às notas do terceiro ano da licenciatura do Pontes. Ok? Tudo bem. Agora vamos continuar, vamos calcular então a média. Reparem, este somatório é o 15 mais o 16, mais o 16, mais o 16, mais o 17. Somá-los todos. Compreendem? Eu não vou aqui colocar isso, como eu já fiz o cálculo, já fiz o trabalho de casa, eu sei que a soma dá 185. Tá bom? A dividir pelo N, que é 11. E o resultado final, arredondado a 2 casas, dá 16,82. Unidades, valores. Tá bom? Esta é chamada média aritmética, porque consiste na soma de todos e na divisão pelo número de vezes que se somou, ou pelo número de coisas que foram somadas, tá? Pronto. Mas não é só fazer a conta, é também interpretar. Eu calculei a média, não calculei, então agora vamos responder. Isto para mim, se for eu o professor, metade da cotação é o cálculo, a outra metade é a justificação, porque a estatística não pode ser vista como uma matemática exata e não podemos premiar o aluno que só faz as contas. Aliás, infelizmente para nós, a economia também devia ser vista assim, não é? Por isso é que a nossa crise não passa e por isso é que temos pessoas do FMI e de outras entidades internacionais que teimam em interpretar a economia de um país como algo estritamente matemático, esquecendo-se que tudo o que é
matemática social aplicada ao ser humano depende do comportamento do ser humano. E isso, por mais que queiram, não se consegue prever. Ou melhor, prever ainda se pode tentar aproximadamente, mas de forma exata não se consegue. Então eu até posso aumentar agora os impostos porque as pessoas, assim, admitindo que consomem o mesmo, vão contribuir mais para o país. O que é certo é que as pessoas pensam: tu estás a aumentar os impostos e eu deixo de consumir. Ups, mas isso na matemática, no modelo matemático não vinha. Pois, e a estatística também é muito assim, portanto a interpretação também é muito importante, ok? Na média acaba por ser um bocadinho ridícula, desculpem-me o termo, mas coloquem. É de esperar uma média anual de 16,82 valores. É claro que eu iria dizer 17, primeiro porque arredondava para cima e segundo porque me convinha, mas mantendo, mantendo aqui o resultado às duas casas decimais, é 16,82 valores, tá bom? Pronto, e esta é a média. O que é que fica agora a faltar para além da média? Bom, para além da média, fica a faltar agora, por exemplo, o desvio padrão. Só que eu, para calcular o desvio padrão, tenho que ir à variância primeiro, tá bom? E a variância é o S quadrado, que tem esta fórmula aqui, 1 sobre n menos 1 vezes o somatório do I1 até n11 do xi quadrado menos n vezes x barra ao quadrado. Vamos lá interpretar esta fórmula. Aqui eu vou somar cada valor ao quadrado. Por exemplo, 15 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, ok? Primeiro elevo o valor ao quadrado e depois somo pelo seguinte, que tem que ser elevado ao quadrado para ser somado pelo seguinte, ok? Não é somar tudo e ao somatório e elevarem a 2. Não, é elevar a 2 cada um deles e somar depois. O n é 11, a média ao quadrado é este valor ao quadrado. O n é 11. Acho que a única dificuldade aqui era o somatório. E às vezes vocês têm sérias dificuldades em interpretar somatórios, que eu já me apercebi. Portanto, 1 sobre 11 menos 1 dá 10, vezes 3121 é o resultado de cada valor ao quadrado somado entre si, menos o n vezes o 16,82 ao quadrado. Se quiserem pôr este parênteses podem, mas não é preciso. Mas eu compreendo que queiram sentir-se seguros em fazê-lo. Tudo bem. E este resultado arredondado a duas casas dá 0,90. E as unidades seriam valores ao quadrado. Mas uma unidade ao quadrado não se interpreta. Portanto, fixem. A variância não se interpreta, ok? Repito, a variância não se interpreta. Mas rapidamente o desvio padrão, como é a raiz quadrada da variância, será a raiz quadrada de 0,90, que dá, isto são todos valores aproximados, tá bom? 0,95 valores. Portanto, o que é que eu posso aqui interpretar? E agora sim, o desvio padrão já se interpreta. Ok, é de esperar uma variabilidade média de 0,95 valores em torno do valor médio das notas do terceiro ano do Pontes. Ok? E tenho assim o desvio padrão calculado e devidamente interpretado. Certo? Vamos continuar nos cálculos e eu agora estou cada vez mais a aproximar-me dos quantis. Só que antes disso, como eu ainda posso, eu ainda vou calcular aqui o coeficiente de variação, CV. A fórmula para o coeficiente de variação é a seguinte: desvio padrão a dividir pela média vezes 100. Ou seja, e é engraçado, esta é uma das fórmulas que eu por acaso
Não resolvi previamente, tenho aqui a calculadora à mão, espero não demorar muito tempo a fazer a conta, muito menos enganar-me, mas eu terei 0,95 sobre o valor médio, que é 16,82 vezes 100, portanto 0,95 a dividir por 16,82 vezes 100 dá 5,65%. E agora a interpretação para o coeficiente de variação é a seguinte. Como CV, o coeficiente de variação, é inferior a 30%, a média representa bem os dados. Havendo apenas uma dispersão nos dados de 5,65% do valor da média. Ou seja, esse 5,65% do valor da média é aquilo que se dispersa. E é muito pouco, portanto, e de facto, valores entre 15 e 18, haver apenas uma variabilidade de 0,95 não é mau também. Portanto, estava interpretado. E com isto, falta-me apenas uma. Como é que eu não fiz esta antes? Era fácil. Que era a moda. A moda nos dados. Só em classes é que vamos calcular a moda. Tanto nos dados em bruto como nos dados em categorias, não calculamos a moda. Indicamos. A moda é o valor que se repete mais vezes. E neste caso, a moda é 17. O valor que se repete mais vezes, repetindo-se 4 vezes. Tá bom? Eu vou iniciar a nova página com esse dado. Aqui vai-me dar jeito de manter a anterior. E vou fazer até isto aqui para poder facilmente transitar. Aliás, nesta, porque eu vou precisar de vir à de baixo. Mas tudo bem. Ok. Vou começar pela moda. E eu disse que não ia usar a nomenclatura MO. Não gosto. Portanto, a moda é 17. Na resposta, a moda é 17, pois é o valor que mais vezes se observa, observando-se 4 vezes. Não basta dizer que se observa mais vezes. Tem também que dizer o número de vezes que se observa, ok? Observando-se 4 vezes. E vamos agora entrar nos quantis. E os quantis eu vou ser muito, muito célere. Eu vou-vos dar a definição teórica de quantis. É o Q de ordem P, que pode ser igual a duas coisas. Pode ser igual ao X da posição J mais 1, ou pode ser igual ao X da posição J, mais o X da posição J mais 1, tudo sobre 2. Dependendo se, neste primeiro caso, o N vezes P for não inteiro, ou se o N vezes P for inteiro. E é de realçar que à parte que o J é a parte inteira do N vezes P, tá bom? Parte inteira, não façam arredondamentos. Pronto. Fica aqui. E o que é isto do P? É a ordem do quantil. Quantil é o geral, porque podem pedir um percentil, um decil. Pronto. O quartil vai até 4. O percentil vai até 100 e o decil vai até 10. Interessa-me essencialmente aqui dizer-vos que interessa-me estudar o primeiro quartil, que é o 25º percentil, mas acima de tudo entendem que é o quantil de um quarto. Interessa-me estudar o segundo quartil é a mediana.
que é o quantil de 2 quartos ou 1 meio. E o terceiro quartil é o quantil de 3 quartos. Eu só vou cingir-me a estes três. Se houver dúvidas ou necessidade de calcular outros para este efeito, contactem-me, tá bom? Eu vou calcular estes que são os que eu preciso para o diagrama de extremos e quartis e quem sabe depois fazer este sabe fazer todos. Cingir-nos ao primeiro. Ora, para o quartil de 1 quarto eu preciso de um cálculo auxiliar, que é o seguinte. Preciso saber quanto é que é n vezes p. O n é 11. Não é igual, aqui é vezes. O n é 11 e o p é 1 quarto. Ora, 11 a dividir por 4, 10 a dividir por 4 é 2,5. 1 a dividir por 4 é 0,25. Portanto, 2,75. Faz sentido, porque 2,75 mais 2,75 dá 5,5. Portanto, chegaríamos ao 11. Certo. Portanto, o J... já agora é não inteiro, certo? Portanto, se é não inteiro, eu sei que o meu quantil há de ser o x da posição j mais 1 só. Resta saber que é o j. O j não é o inteiro de 2,75. Não arredondem. Isto é 2. Portanto, x da posição 2 mais 1, x da posição 3. Não é x não sei o que é 3, não, é x da posição 3. Como eles estão ordenados por ordem crescente, bem, agora vinha acima, mas está na página de trás, eu venho aqui 1, 2, 3. É o 16. Portanto, o resultado dá 16. Só isto. Mediana. Bom, a mediana, em cálculo auxiliar, eu vou precisar novamente fazer o n vezes p, que neste caso será 11 vezes 1 meio, que dá 5,5. O j, já perceberam, é 5, é sempre o inteiro. Então, como o n vezes p é não inteiro, terei x da posição j mais 1, x da posição 5 mais 1, que é x da posição 6. Ora, rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 17. O resultado são 17 valores. E para finalizar, o quantil de 3 quartos. Ora, no cálculo auxiliar, o n vezes p será 11 vezes 3 quartos. 11 sobre 4 já vimos que é 2,75. 2,75 vezes 3, 5,5, 7,5, 8,25. 8,25. O j é a parte inteira, portanto é só 8. E o x será o x da posição 8 mais 1, que é o x da posição 9. Como eu ainda me lembro, porque as notas fui eu que tirei, não é? Eu tive 3 18, portanto 11, 10 e 9 é 18. Mas vou confirmar. Não vá estar a enganar-me, sabem que sou um bocado tímido e aqui em direto eu posso... Estou a brincar. É mesmo 18, ok? Portanto, por acaso eram valores consecutivos, não era obrigatório dar. Está feito, certo? Portanto, os quantis estão calculados. Eu preciso os interpretar. Preciso de fazer aqui o diagrama de extremos e quartis e de o interpretar a sério. Portanto, esta matéria demora mais tempo do que eu pensava, por isso eu vou dividir este vídeo. Com certeza que irei dividir este vídeo. Eu vou só acabar este exercício, este primeiro exercício dos dados em bruto, e darei por terminado o vídeo, já vai ficar mesmo assim muito longo. E numa segunda parte, referente ainda à estatística descritiva, eu tentarei fazer os 2 exercícios que faltam, mas sem pressas. Se não der, eu faço uma terceira parte, um terceiro vídeo. Eu não quero é passar de 1 hora, porque aí torna-se muito, muito maçudo, tá bom? Ora, deixem-me abrir uma nova página ainda. Pronto. E esta nova página precisa da interpretação dos quantis. E eu tenho o quantil de 1 quarto. Eu quero interpretá-lo. Eu sei que ele deu 16 valores, portanto a resposta será
Um quarto são 25% dos dados, não é? Portanto, 25% das notas do Pontes foram de 16 valores ou menos. Isto é, o valor do quantil em percentagem da variável aleatória é sempre o valor do quantil ou menos. O quantil de um quarto deu 16. O um quarto refere-se a 25% dos dados. Então 25% dos dados são 16 ou menos. Tá bom? Só isto. Nunca ou mais. Mas eu podia interpretar desta forma. Se 25% são 16 ou menos, 75% das notas do Pontes foram então de 16 valores ou mais. Porque é o contrário. Mas quando estudarmos probabilidades vão ver que isto faz mais sentido. Se 25% é 16 ou menos, é por 75% é 16 ou mais. Tá? Ok. Interpretação para a mediana. A mediana são 50%. Aqui seria ambíguo estar a falar dos dois casos. Portanto, 50% das notas do Pontes foram de... E o valor era 17, atenção. Aqui deu 16. Aqui já deu 17. Foram de 17 valores ou menos. Mas era igual se eu dissesse 17 valores ou mais, porque é 50% dos dados. Já o quantil de 3 quartos, que equivale a 75%, diz-me que 75% das notas do Pontes foram de 18 valores ou menos. Ou, por outras palavras, 25% das notas do Pontes foram de 18 valores ou mais. Ok? E com isto tenho os quantis identificados. Deixem-me só, embora não tenha tanto interesse para o que eu vou falar a seguir, porque o que eu vou falar a seguir vai pegar nos quantis, mas deixem-me aproveitar este espaço para calcular só aquilo que falta. A amplitude. Não quero que fiquem depois atrapalhados. É sempre o limite superior menos o limite inferior. Portanto, será 18 menos 15. A melhor nota menos a pior nota. 3 valores. Penso que não haja dificuldades na interpretação da amplitude. Já a amplitude interquartil é o terceiro quartil. Nem vou escrever assim, posso baralhar-vos. Portanto, será o quantil de 3 quartos menos o quantil de 1 quarto, que será 18. Eu aqui não disse que este era o 18. Menos 16, ou seja, 2 valores. Não tem também interpretação per si, mas tem interpretação no diagrama de extremos e quartis que já vamos ver, ok? E falta o coeficiente da simetria. Muito importante. É igual, e é tão importante. Vocês já vão ver o quão importante é. De facto, é tão importante porque ajuda a perceber se os dados são simétricos, se são assimétricos, face à distribuição. Isso depois vocês também irão ver nos vídeos mais à frente, tá bom? 3 vezes, como eu estava a dizer, a média menos a mediana sobre o desvio padrão. Onde é que estes dados já vão, não é? 3 vezes 16,82 menos 17, que é a mediana, sobre o desvio padrão, que deu 0,95.
Ora, este é mais um que eu não tinha calculado, portanto, deem-me um bocadinho para eu calcular isto no instante. 3 vezes 16,82 menos 17, e tudo isto a dividir por 0,95 dá menos 0,57. Menos 0,57. Há autores que, para uma variabilidade do coeficiente de assimetria entre menos 0,5 e 0,5, ainda consideram a interpretação como se fosse 0. Mas eu aqui vou ser rígido. Sim, porque este merece interpretação, está bem? E vou ser rígido da seguinte forma. O coeficiente de assimetria 0 significa que existe simetria dos dados e se representam bem pela média. Como o valor não deu isso, não é? Como o valor, e então eu vou pôr aqui uma cruz porque não foi isto que deu, como o valor deu diferente de 0, eu vou dizer que existe uma assimetria. E a assimetria pode ser positiva ou negativa. É fácil ver que é negativa para a esquerda, não é? Porque o valor deu negativo. Dos dados pelo que se representam, bem pela mediana. Pelo que se representam, bem pela mediana, ok? E não pela média. E é esta interpretação que vocês têm que fazer no coeficiente de assimetria, mas que vamos voltar a falar quando chegarmos ao diagrama de extremos e quartis, que é agora. E vou dar o vídeo por terminado depois de explicar o diagrama de extremos e quartis, ok? Já posso finalmente fechar esta janela. E esta pelo simples não vou deixar, não vai esquecer-me dos valores, depois era complicado. Tinha acabado de fechar a janela e não me lembrava dos valores. Bom, diagrama de extremos e quartis. Em que é que consiste o diagrama de extremos e quartis? Consiste nisto. Atenção que há autores que o representam de pé. E então, com uma escala crescente de baixo para cima. Eu represento o deitado com uma escala crescente da esquerda para a direita, tá bom? Ora, aqui temos o limite inferior sempre, ou considerado quartil 0. Aqui temos o primeiro quartil. Eu não gosto. Estou sempre a cometer este erro. Não gosto, prefiro representar assim. Vocês também já estão habituados. Aqui tenho o segundo quartil ou a mediana. E aqui o terceiro quartil. E aqui tenho o quarto quartil ou limite superior. Só isto. Portanto, para representarmos o nosso, reparem numa coisa. Eu vou ter que fazer aqui uma espécie de reta real, em que aqui tenho 15, aqui tenho 16, 17 e 18. Atenção que eu estou mesmo a tentar fazer isto à escala. Pronto, e isto é a maneira que eu aconselho de fazerem um diagrama de extremos e quartis, tá bom? Ora, limite inferior, que é o 15, e o limite superior, que é o 18. Mas depois o primeiro quartil eu sei que é 16. Eu sei que a mediana é 17. Bom, e sei que o terceiro quartil é 18, portanto aqui há um problema. O terceiro quartil e o limite superior, vou fazer assim, para vocês verem que o limite superior também se encontra aqui, coincidem, tá bom? Este é o bigode. Há quem chame caixa de bigodes. É por causa dos bigodes dos lados, tá bom? Eu acho sempre piada, rimo sempre quanto a isso. Há aqui uma questão muito importante. Num diagrama de extremos e quartis teórico, em todos, os dados estão sempre separados em 25% em cada parte. Tá bom? Independentemente deles estarem mais afastados ou mais juntos.
Por isso, há ali uma interpretação muito interessante a fazer. Há uma concentração de dados muito grande no valor 18. Porque 18 são 25% dos dados. Enquanto que entre o 15 e o 16, eu tenho um intervalo entre 15 e 16 a compreender 25% dos dados. Ou seja, um intervalo com uma distância, com uma amplitude de um valor. Aqui é a mesma coisa, a amplitude de um valor. Aqui é a mesma coisa, a amplitude de um valor. Só que aqui a amplitude é zero. Eu, no mesmo valor, tenho 25% dos dados. E é isto que eu tenho que fazer. Tá bom? Eu vou ter que concluir, e é o primeiro pressuposto, que existe uma maior concentração dos dados entre o terceiro quartil, aí eu vou evitar esta nomenclatura, mas estou sempre a escrevê-la, é verdade também. O terceiro quartil, o quantil de 3 quartos, e o limite superior. Mas se de facto o que ali fosse observado fosse uma maior dispersão, era a dispersão que eu comentava. Eu tenho a comentar aquilo que salta à vista, está bem? Pronto. Segundo. Ora, segundo. E no segundo eu vou dizer que existe uma assimetria nos dados. E de facto, existe ou não existe? Não dá para perceber isso no diagrama? A caixa não está mais tombada para a direita? Existe. Pronto, existe uma assimetria nos dados. O que se explica pelo coeficiente de assimetria. Que já calculei previamente e que deu para perceber que era. Portanto, existe uma assimetria nos dados negativa. Até vou fazer assim. Como é que eu sei que é negativa? Porque calculei o coeficiente de assimetria e deu-me negativo. Tá bom? Ok. Terceiro. Bom, agora o terceiro é que são elas. Os outliers, a existência de outliers. Um pincel. Explicar esta matéria dos outliers. Existência de outliers. Bom, eu tenho que sempre fazer a abordagem à esquerda e à direita, porque um outlier é um número que se encontra completamente descontextualizado do problema. Eu estou a fazer... Imaginem que as minhas notas eram 16, 16, 16, 16, 17, 18 e tinham 5. Isso, pronto, primeiro era mau porque era negativa, mas depois também era um valor que não tinha nada a ver com os outros. Um outlier, portanto. Mas às vezes, então e se fosse um 18, 19, 18, 17, 18 e um 10? Pá, eu também acho que era outlier. Então imagina se em vez de um 10 fosse um 13. Opa, já não sei. Então espera lá, então, mas há restrições? Como é que se vê se é outlier ou não? Então vamos aqui restringir-nos primeiro a esta parte. Os outliers podem encontrar-se à esquerda ou à direita do gráfico. Pronto. Se for à esquerda, eu vou aqui colocar à esquerda, não é? Mas se for à direita, eu vou fazer ali para a direita. E os outliers podem ser moderados ou fortes. Ou severos. Portanto, vamos olhar para o tamanho da caixa. Reparem que o tamanho da caixa, sendo isto o quantil de 1 quarto e sendo este o quantil de 3 quartos, são estes que delimitam a caixa, o comprimento da caixa é a amplitude interquartil. O quartil de 3 quartos menos o quartil de 1 quarto. Portanto, eu tenho que fazer o seguinte. Se eu chegar ao primeiro quartil e lhe retirar 1,5... Vamos ver. Quantil de 1 quarto menos a amplitude interquartil vezes 1,5 dá fronteira de outlier moderado. Neste caso, eu aproveito para vos dizer que o valor dá... Quantil de 1 quarto é 16. A amplitude interquartil é 2. 2 vezes 1,5 dá 3. 16 menos 3 dá 13.
Se o limite inferior for inferior a 13, eu tenho um outlier, tá bom? Eu vou agora parar e vou falar também para o severo, para depois terminar. Então, mas imaginem que eu tinha ao quantile de 1/4 eu tirava a amplitude interquartil vezes 3. Eu aí teria a fronteira de outlier severo, que neste caso seria, ora, já vi que a amplitude interquartil é 2, 3 vezes 2, 6, 15 menos 6, 9. Pronto. E agora sim posso terminar. Quando o limite inferior é menor que 13 e... há maneiras mais simples de fazer isto, não é? Perceberam como é que eu calculei as duas fronteiras? É importante que tenham percebido, porque então eu vou fazer isto de outra forma. Se o limite inferior estiver compreendido entre 9 e 13, existe outlier moderado. Ok? Bom, e se o limite inferior for inferior a 9? Existe outlier severo. Certo? É só isto que tem que ter em consideração. Eu confesso que tenho sempre dificuldades em explicar esta parte, até porque se torna complicado de entender e se calhar o problema é meu, aliás. Quando eu vejo que o aluno tem muitas dificuldades em entender o que eu explico, eu nunca questiono as capacidades cognitivas do aluno, questiono sempre primeiro as minhas capacidades. E eu acho que aqui falho, porque não consigo explicar de maneira devida. Mas eu espero que desta forma tenha-me conseguido fazer explicar. Vamos agora fazer aqui à direita, por favor, e com isto terminamos o vídeo. Porque terminei aquilo que queria explicar. Vejam, a ideia é a mesma, só que agora, como é à direita, é ao terceiro quartil que eu vou ter que somar. O quantil de 3/4 mais... Mas agora a ideia é a mesma, a amplitude interquartil vezes 1,5 dá-me a fronteira de outlier moderado. O que é isto da fronteira afinal? É o valor pelo qual a partir daí há outlier e até aí não há. Ok? E neste caso, esta fronteira seria o de 3/4 é 18, 2 3, 18 mais 3, 21. Ora, era impossível. Não há notas superiores a 20. Portanto, era impossível. Tá bom? De qualquer forma, eu vou terminar fazendo também o que falta, que é o de 3/4 mais a amplitude interquartil vezes 3, que dá a fronteira de outlier severo. Que neste caso, 3 vezes 2 dá 6, 6 e 18 dá 24. Também era impossível, tá bom? Mas de qualquer das formas, fica aqui a dica. Se 21, ou melhor, se o limite superior se encontra maior que 21, mas menor ou igual que 24, existe outlier moderado. Se o limite superior for maior que 24, existe outlier severo. Pronto, e é esta a interpretação que tenho de fazer. Aqui, claramente, o meu limite inferior, como é 15, e o meu limite superior, como é 18, não está em nenhuma destas restrições.
Concluindo, não há outliers. Portanto, vejam, existe uma maior concentração dos dados entre o terceiro quartile e o limite superior. Existe uma assimetria nos dados, claramente, porque a caixa não está a meio, e essa assimetria é negativa pelo cálculo do coeficiente de assimetria, e não existem outliers, certo? É assim que se interpreta um diagrama de extremos e quartis. Eu não perderei mais tempo com isto nos próximos exercícios, onde se tem a necessidade de calcular, de resolver um diagrama de extremos e quartis, mas espero que com esta interpretação vocês tenham entendido, tá bom? Vou parar este vídeo e vou fazer a continuação em vídeos posteriores, para também ser mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Acaba assim a primeira parte do vídeo referente ao ensinamento da estatística descritiva para ensino superior, tá? Ora, espero que tenha ajudado, espero que vos tenha tirado dúvidas e que não vos tenha colocado mais, mas se coloquei, entrem em contato comigo para as tirarmos, tá bom? Entretanto, normalmente quando fazemos vídeos temos uma despedida. A minha despedida típica é para a matemática. Não faz mal. Um forte abraço estatístico para todos, ok? Foi assim à última da hora. Ver se não me esqueço e se não começo a trocar os nomes das disciplinas com os vídeos que faço. Acaba por ser complicado, ok? Pronto, por hoje é tudo. Adeus.